Muito boa tarde para você. Donald Trump contraria pesquisas e é eleito presidente dos Estados Unidos. Esse é um dos destaques da edição desta quarta-feira, 9 de novembro. E o RF News vai mostrar também. Em primeiro discurso, o novo presidente dos Estados Unidos muda o tom e pede união ao povo americano. To come together as one united people. No Brasil, Petrobras anuncia nova redução no preço dos combustíveis. Justiça proíbe prefeito de Campinas de usar dinheiro da Previdência para socorrer caixa público. Ex-policial civil é preso suspeito de envolvimento em sequestro de empresário. São pessoas que realmente sabiam o que estavam fazendo. E pesquisa inédita revela que comer frutas antes de amadurecerem faz bem à saúde. Por não ter sabor nenhum, você agrega sabor do tempero que você vai usar. Os detalhes ao vivo no RF News. Nós abrimos essa edição com a eleição surpreendente do republicano Donald Trump para comandar os Estados Unidos pelos próximos 4 anos. O sucessor de Barack Obama fez uma campanha polêmica, nunca ocupou um cargo público e contrariou a maior parte das pesquisas, que indicava chances de até 90% para a adversária democrata, Hillary Clinton. Go out and vote tomorrow. Let's get out and vote! I ask you to vote. Os americanos parecem ter atendido aos apelos. No país onde o voto não é obrigatório e o dia da eleição não é feriado nacional, muitos tiveram que madrugar na fila e enfrentar o frio para poder escolher seu candidato. O nova-iorquino tem que esperar muito. Olha, essa fila aqui para votar numa escola vira a esquina, só termina lá no fim do quarteirão. Em média, eles gastam 45 minutos para conseguir votar. Foi o que esperou Carl com os 2 filhos. É importante mostrar às crianças que votar é uma grande responsabilidade, afirma o eleitor de Hillary. Algumas sessões eleitorais têm até intérprete de japonês, mas não tem fila preferencial. Jacob, de 89 anos, não se importa. Cheio de energia, o veterano de guerra fez questão de votar em Trump. A metrópole onde votam 5 milhões de eleitores mais lembrava um esquema de guerra. A polícia cercou todo esse quarteirão em Manhattan, em frente à residência de Donald Trump. Os pedestres sequer podem passar na calçada em frente ao prédio e também foi montada essa outra barreira diferente aqui, olha. Essa fila de caminhões estacionados na porta do prédio justamente para impedir qualquer tentativa de ataque. Parei para conversar com as turistas brasileiras e é assim, basta aparecer uma câmera, sempre aparece também um manifestante querendo expressar opinião política. Vocês viram isso na cidade o dia inteiro, sentiram esse clima? Clima de total eleição, todo mundo querendo aparecer, essa coisa bem, Olha o cartaz atrás. No caso aí é um cartaz a favor do Trump. A favor do Trump e eu a favor da Clinton. Democracia. Democracia. Trump até poderia votar a pé se não fosse um presidenciável. A 4 quadras da casa dele, a sessão ficou cercada de curiosos. O Mike ficou aqui durante a pausa para o café da manhã. Ele gastou esse tempo esperando o Trump chegar. Trump is the best, in your opinion? Trump is the best man for the job. Assim como o magnata, o operário acredita que os imigrantes ilegais estão destruindo a economia dos Estados Unidos. Eles tiram nosso trabalho, tiram comida da mesa da minha família. Voto em Trump, diz convicto. Cherry também esperou para registrar um momento histórico, mas o voto dela foi para Hillary. O eleitor pede. Quero ver nosso país unido de novo. Quero ver. Diferente do tom usado durante toda a campanha, o primeiro discurso do presidente eleito foi considerado conciliador. Ele pediu união aos americanos. Donald Trump contou que tinha acabado de receber a ligação de Hillary Clinton, dando parabéns a ele e toda a equipe. Trump aproveitou para elogiar o esforço dela durante a campanha. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. Um dos principais momentos do discurso como novo presidente, o republicano disse que é hora de todos se unirem e trabalharem juntos para reconstruir o país. To come together as one united people.
Também reforçou a boa relação dos Estados Unidos com todas as outras nações e pessoas. We will get along with all other nations willing to get along with us. Trump disse que vai aproveitar a experiência de empresário para comandar os Estados Unidos e completou: para ser histórico, tenho que fazer um ótimo trabalho, seja em 2, 3 ou até 8 anos, já indicando que pode se reeleger. Essa primeira impressão é muito importante porque as decisões do presidente norte-americano vão influenciar o mundo todo. Trump é uma figura muito polêmica. Ele é conhecido como homem de negócios, apresentador de programa de TV e pode ser considerado uma metralhadora de polêmicas. Já foi acusado de assédio sexual e alvo de muitas críticas pela forma pejorativa como trata as mulheres. O céu nunca foi limite para as ambições de Donald Trump. Ele arranhou as nuvens com a torre de 50 andares no quarteirão mais chique de Manhattan. E foi além. Passeou o nome nos ares quando comprou a ponte aérea Washington-Boston-Nova York nos anos 80. Na mesma época, adquiriu o Hotel Plaza e o Cassino Taj Mahal, inaugurado como sendo a 8ª maravilha do mundo. Hoje ninguém sabe se Donald Trump ainda merece o título de milionário. Ele não divulgou as declarações de renda como os candidatos a presidente costumam fazer aqui. Donald Trump desbancou 16 candidatos republicanos. Com um discurso antipolítico de homem de negócios, ele conquistou espaço dentro de um eleitorado insatisfeito com a atual situação econômica do país. Foi assim que convenceu Cláudia Magalhães e Aureliano Carmo a irem às urnas pela primeira vez. Eu acho que ele vai trabalhar para nós, ele não está fazendo isso para ele ficar mais rico. Donald Trump prometeu construir um muro na fronteira com o México. E o casal, apesar de imigrante, apoia. Você não fecha a porta da tua casa? Tua casa não é aberta para qualquer um entrar. Um país tem que ter as portas fechadas. Mas foi a chamada Brigada Polaca que ergueu a famosa Torre de Trump na Quinta Avenida. Imigrantes ilegais que ganhavam 1/3 do piso da categoria. O playboy dos anos 80 se tornou o fator surpresa dessas eleições. Contando com os votos de um eleitorado insatisfeito, Trump chega para ocupar o imóvel mais cobiçado do país. Imediatamente após o resultado, o mercado financeiro reagiu negativamente. Várias bolsas despencaram. Antes mesmo do fim da apuração, o mundo já reagia às incertezas provocadas pela eleição do novo presidente. Mercados financeiros do mundo todo despencaram. A maioria apostava na vitória de Hillary Clinton. Aqui na Ásia, a Nikkei japonesa teve queda de mais de 5%. As bolsas de valores de Hong Kong e de Seul, na Coreia do Sul, também tiveram baixa de cerca de 3%. Mas a maior queda foi do peso mexicano, que atingiu o menor valor frente ao dólar dos últimos anos, caindo mais de 11%. O ministro mexicano das Finanças convocou a imprensa às pressas para discutir as consequências da queda. O medo de muitos mercados internacionais é que Donald Trump coloque em prática o discurso protecionista adotado durante a campanha, o que pode afetar o comércio entre os países. Por todo lugar, a reação foi de surpresa. A rede britânica BBC disse que um forasteiro político derrotou Hillary e tomou a Casa Branca. O New York Times tomou a Casa Branca de Trump. O francês Le Monde levanta questões sobre a grande vitória de Donald Trump. Muitos líderes já ligaram para parabenizar o novo presidente, como o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o presidente russo Vladimir Putin, que disse esperar uma cooperação entre os dois países. RF News de volta e ao vivo, agora são 12h15. A Petrobras anunciou mais uma queda no preço dos combustíveis. Dessa vez, o reajuste é no valor do diesel. Mas os consumidores ainda terão que esperar para sentir o impacto dessa decisão no bolso. Não tá dando para encher o tanque e já faz tempo. Pode colocar aí praticamente 1/3 do meu ganho vai no combustível. Que pode agora ficar mais barato.
Essa é, pelo menos, a expectativa depois que a Petrobras anunciou uma redução de 10,4% no preço do diesel e de 3,1% no preço da gasolina. A queda é para as refinarias e ainda não se sabe quando e nem quanto dessa redução chegará ao consumidor. Na última queda, no mês passado, a redução não chegou às bombas em alguns estados. Se fosse repassada de forma integral, essa diminuição de agora seria de 5 centavos para a gasolina e 20 para o diesel. Essa carreta aqui acabou de colocar 400 litros de diesel. São mais de R$1.000 que foram gastos aqui no posto de combustível. Está indo em direção ao Rio de Janeiro e nós vamos acompanhar parte desta viagem. Além do combustível, pedágios encarecem ainda mais o trajeto. E mesmo com a redução do diesel, o motorista não espera melhora. Vai dar na mesma, entendeu? O lucro vai ser o mesmo, pequeno, entendeu? Trabalhar para sobreviver mesmo, não tem jeito. Se por um lado há expectativa de alívio para o bolso com a redução dos combustíveis, por outro, os alimentos voltam a pressionar o orçamento das famílias. O índice da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo registrou aumento de 2,73% em outubro, a primeira alta em 6 meses. A CEAGESP monitora 150 produtos e concluiu que houve um aumento nos pescados, frutas e itens como batata lisa e batata comum, couve-flor e mandioquinha. Essa variação está diretamente ligada ao clima. Às vezes eles precisam ter o equilíbrio correto para conseguir sair o produto do tamanho correto. E se não sair do tamanho correto, muitas vezes ele acaba influenciando o preço. Por isso, a melhor coisa é ir para a feira disposto a pesquisar. Agora as notícias aqui da região de Campinas. Para conter gastos, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste decidiu reduzir expediente de vários serviços públicos. A medida, é claro, não agradou os moradores da cidade. A redução do horário de atendimento à população na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste começou a valer nesta semana. Além do paço municipal, que funciona das 8 da manhã a 1h30 da tarde, outras repartições públicas, como o DAI, por exemplo, estão atendendo apenas meio período. Setores considerados essenciais, como os da saúde, não vão sofrer alteração. A Prefeitura diz que a medida leva em conta a crise econômica que atinge o país e reflete diretamente nos municípios. Mas nas ruas, a decisão do Executivo não agradou nem um pouco. É ruim, né? Para quem precisa ir à tarde, né? Que não pode ser, tem que ir à tarde, né? Nosso amigo falou aqui que pessoal que tem que fazer um exemplo, alguma coisa a prefeitura, como vai ficar agora? Vai complicar para o pessoal também, para a população, e fala sobre essa redução de trabalho. Eu acho até ideal, desde para mandar embora, reduziu essas horas para o pessoal continuar trabalhando. Eu até concordo isso aí, mas o caso de atendimento pessoal lá vai ficar complicado também, né? A Prefeitura ficar fechada à tarde é melhor? Ficar fechado? Não. Não é. Porque como que faz, né? Então, isso aí acho que é errado, né? Porque prejudica a população, né? O pessoal que havia trabalho de manhã, não tem tempo de manhã, tem tempo de à tarde. Aí à tarde não funciona. Aí devia ser normal. Segunda a sexta normal, né? É errado isso aí, né? Que o mais prejudicado nisso é a população, é o povo, né? Que precisa do serviço da prefeitura e lá tá fechado, né? Então é muito complicado isso aí. Para driblar a crise financeira, algumas prefeituras estão tomando medidas drásticas. Aqui na região de Campinas, por exemplo, tem cidades que já decretaram um estado de calamidade financeira. Em Valinhos, por exemplo, começou essa semana a demissão de 25% dos servidores comissionados. E para reduzir ainda mais a despesa, vai ter corte de hora extra, telefonia e aluguel. Em Santa Bárbara do Oeste, o corte de despesas deve gerar uma economia de R$2 milhões. O novo horário de expediente vale até o dia 31 de dezembro, mas pode ser prorrogado. Em Campinas, servidores públicos realizaram um protesto contra um projeto do prefeito da cidade que queria usar recursos do Instituto da Previdência para equilibrar os caixas da prefeitura. A avenida que fica em frente à Câmara Municipal de Campinas ficou tomada por servidores municipais. Cartazes e faixas de protesto chamavam atenção. Os funcionários são contra o projeto de lei do Executivo enviado de última hora
para votação em regime de urgência que prevê o parcelamento dos débitos da contribuição previdenciária que não foram repassadas ao Instituto de Previdência Social de Campinas, o CAMPREV. Os trabalhadores, em geral, têm a Previdência Nacional, que é o INSS. A Prefeitura, a gente tem o CAMPREV, que é a Previdência Municipal. E todos os nossos impostos, os nossos salários, vai para esse fundo previdenciário. E nesse fundo previdenciário, ele é responsável por conceder desde afastamento, licença saúde para os trabalhadores, como também, principalmente, a aposentadoria. A Prefeitura afirma que a medida é para garantir verba para o pagamento dos servidores municipais. Os funcionários reclamam da postura do prefeito Jonas Donizete, que tem tomado medidas polêmicas depois da reeleição. Aparece um projeto de lei na noite de ontem para ser votado na manhã seguinte, sem debate, sem nenhum tipo de consulta aos servidores, sem tempo de debate na Câmara, já estão aprovando da noite para amanhã, sem ter passado pelo jurídico da Prefeitura, né? Então a gente acha que assim, não é dessa forma que uma Prefeitura tem que governar, né? Ainda mais no momento em que ela mexe com o dinheiro do servidor, é importante que os servidores sejam consultados, né? Que tenham um processo de debate em relação a isso aí. Fomos todos enganados. Eu estou me sentindo enganado e roubado. E a população se sentindo enganada, roubada e abandonada. Porque ele disse na eleição que as contas estavam em dia. E agora, passado um mês da votação, a gente está tendo serviços de saúde fechando, como o meu, por exemplo. A gente está tendo que reduzir o horário de atendimento por falta de profissional e falta de pagamento. A gente recebeu o nosso salário parcelado nesse mês e ele ainda está querendo votar um projeto que dê amplos poderes para ele utilizar o recurso do nosso fundo, que é fruto dos nossos impostos, que vem do pagamento dos impostos da população. A sessão começou às 9 da manhã, já dura mais de 3 horas. E se os ânimos estavam exaltados lá do lado de fora, ali dentro do plenário, a situação ficou ainda pior. Dentro do plenário, os ânimos estavam exaltados. A cada votação a favor do projeto, o público se revoltava ainda mais. Mesmo com a pressão popular, o projeto foi aprovado. Hoje eu encaro essa situação do prefeito como um pai que costuma beber, ser viciado, abre o guarda-roupa da casa dele, pega o único cofrinho que o filho tem e vai gastar em droga, em bebida. Ele está mexendo no dinheiro, que é nosso trabalhador, que é o nosso fundo, que é a nossa garantia de pensão e de sobrevivência, para usar e aplicar onde sabe lá Deus onde, que lugar. Isso que está acontecendo é um crime que Campinas, a população de Campinas, não somos nós só os aposentados e os que estão em aposentadoria, que vão para a aposentadoria, que vão se prejudicar, não. O pessoal da saúde vai sofrer muito com falta de profissionais. Isso que eles estão fazendo é um crime bárbaro. E Campinas não vai aceitar isso. Isto que está acontecendo aqui na Câmara não vai ficar só nisso, não. Pode escrever aí. Nós vamos parar Campinas. E nós vamos atender as pessoas nas ruas, se for necessário, mas não vamos deixar isso acontecer, esse crime acontecer. Após esse protesto que você viu aí e a aprovação da lei pelos vereadores, a Justiça proibiu o prefeito de usar dinheiro do Instituto da Previdência Social para socorrer os caixas públicos. A decisão é do juiz Mauro Fukumoto, da primeira vara da Fazenda Pública de Campinas, que classificou a maneira como o projeto foi votado, sem discussão com os conselhos, como ato de duvidosa legalidade. A prefeitura informou que vai recorrer. De volta e ao vivo com o RF News para todo o Brasil, agora são 12 horas e 31 minutos. Uma cena lamentável, uma briga entre um policial e um jovem. Coloca as imagens. O motivo da confusão teria sido um xingamento. O rapaz teria xingado os policiais durante uma tentativa de imobilizá-lo. A arma de um dos PMs cai no chão e daí a avó do jovem entra na briga. Ela tenta separar os dois, mas não consegue. Você percebe aí que tem outras pessoas em volta que tentam ajudar. A polícia foi procurada para explicar o caso, mas ainda não se posicionou. Isso aconteceu em Pereiras, região de Bauru, no interior de São Paulo. Agora o caso do empresário de Campinas, libertado após 31 dias em cativeiro.
em um sítio de Parelheiros, zona sul de São Paulo. Entre os suspeitos presos, um ex-investigador da Polícia Civil. As imagens são do dia 8 de outubro. 3 homens abordam um empresário e apresentam um distintivo. Ele estava no estacionamento deste restaurante, na rodovia Anhanguera, em Louveira, no interior paulista. Belarmino Ascensão Marta, de 80 anos, ficou 31 dias sequestrado. O cativeiro foi descoberto num sítio na região de Parelheiros, extremo sul da capital paulista. O empresário, que é do ramo de transportes, ficou confinado num quarto com grades, sem ver a luz do sol. O idoso estava bastante abatido e, durante todo o tempo, sofreu tortura psicológica. Até motosserra brigando como se fosse para executá-lo. Então a vítima sofreu bastante. Segundo a polícia, o resgate não foi pago. Um drone ajudou a fazer buscas na área onde os investigadores acreditavam ser o cativeiro. 3 homens foram presos suspeitos de envolvimento no sequestro. Um deles é um ex-policial civil. São pessoas que realmente sabiam o que estavam fazendo e sabiam tudo o possível para poder dificultar o trabalho da polícia. 2 armas, munição e R$6 mil foram apreendidos, além do carro usado no sequestro. Outros 2 suspeitos estão sendo procurados. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 38 minutos. Agora, comunicação. Uma decisão do Senado flexibilizou o horário de veiculação da Voz do Brasil. A transmissão da Voz do Brasil por 1 hora continua obrigatória de segunda a sexta-feira, mas a emissora poderá escolher o horário entre 7 e 10 da noite. Antes da votação, representantes da Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, informaram aos parlamentares que a mudança, além de aumentar a audiência das rádios, vai ajudar em casos de calamidades, transmissão de eventos esportivos e nas informações sobre o trânsito. Uma mãe esqueceu o filho dentro do próprio carro. Uma pessoa que passava pela rua chamou a polícia. A mãe contou que estacionou o carro, deixou a menina de 2 anos dormindo na cadeirinha no banco de trás e foi até esta escola particular buscar o filho mais velho. Pessoas que passavam pela rua Ponte Nova, no bairro Colégio Batista, viram a criança e chamaram a polícia. A PM não quis dar entrevista, mas disse que o vidro do carro estava um pouco aberto, o que ajudou na ventilação dentro do veículo. Segundo os militares, foi registrado o boletim de ocorrência por abandono de incapaz. Este estudo disse que a mulher demorou cerca de 40 minutos para voltar. Começou a dar uma movimentação em torno do carro da mulher. A gente, sem entender nada, achou até que fosse assalto. Chegou para se aproximar. Foi cerca de 6h40 que chegaram os policiais já com a mulher. A mãe estava bastante abalada e também não quis gravar entrevista. Essa é sempre uma situação delicada, mas serve de alerta aos pais para evitar uma fatalidade, né? Agora, flagrantes impressionantes de motoristas furando o bloqueio dos pedágios. Pode colocar as imagens. Os motoristas dos caminhões passam em alta velocidade pelas praças de pedágio sem pagar. Outro motorista chega a arrancar a cancela. São várias as imprudências, tem carro que passa colado na traseira do caminhão também para não pagar. Todas essas cenas foram registradas na BR-101, na região norte do Rio de Janeiro. Um caminhoneiro foi flagrado, olha só, 350 vezes fugindo do pedágio. Que absurdo! A multa para quem passa sem pagar o pedágio é de R$ 191,54, além de 5 pontos na carteira de habilitação. E você aí em casa, fez uma imagem como essa ou tem um outro flagrante e quer compartilhar com o Brasil ou enviar uma reclamação? Anote o nosso WhatsApp. É 19974148550. 19974148550. Você também pode mandar a sua foto enquanto assiste o RF News. O empresário que atropelou e matou uma jovem de 21 anos em Santos, no litoral de São Paulo, e fugiu do local, foi condenado pela justiça a 4 anos de prisão, mas continua solto porque recorreu da decisão. 4 anos depois da morte da jovem Ana Carolina Cópia, que tinha 21 anos, saiu a sentença da justiça. O homem que atropelou a garota fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima, que estava gravemente ferida no chão, e ainda tentou enganar a polícia, levando o carro para o conserto e mentindo sobre um suposto furto do veículo. Foi condenado por homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar, e falsa comunicação de crime.
A pena foi de 4 anos, 9 meses e 15 dias de prisão, que deverá ser cumprida em regime semiaberto. Mas o empresário Paulo Eduardo Silva não está na cadeia. Vai recorrer em liberdade. Durante o processo foram ouvidos aqui no Fórum de Santos 8 testemunhas e o réu. O empresário Paulo Eduardo Silva afirmou diante do juiz que no momento do acidente ele dirigiu o veículo quando ouviu um barulho no lado esquerdo do carro e também viu uma pessoa parada de bicicleta mais à frente. Na versão do réu, naquele momento ele acreditou que seria assaltado, por isso fugiu. Foram as câmeras da rua que permitiram à polícia chegar ao autor do atropelamento. As imagens mostram a jovem caminhando perto do meio-fio, quando surge o carro prata e atropela Ana Carolina. Paulo Eduardo tentou esconder provas do crime. Levou o carro para a oficina e ainda registrou um boletim de ocorrência como se o veículo tivesse sido furtado 2 dias antes do acidente. Mas essas outras imagens do circuito de segurança do prédio onde o empresário morava revelam que ele mentiu. 12 minutos após o acidente, Paulo Eduardo estaciona o carro na garagem e sai em direção ao elevador. Poucos meses após o acidente, houve a reconstituição. Além da polícia e do empresário, participou também o amigo de Ana Carolina, que viu tudo. Na hora que eu vi o carro, ele estava já a uma distância, uns 10 metros de mim. Eu consegui ver qual carro era e ele em nenhum momento reduziu, parou, fez nada. Ele continuou no mesmo jeito, devia estar no mesmo jeito que estava. De volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 50 minutos. Eu sei que estamos na hora do almoço, mas prepare o estômago, viu? Você vai ver uma série de irregularidades nas barracas que vendem alimentos na capital paulista. Tem de tudo, produtos estragados, expostos e sem refrigeração, além de serem manuseados de forma no mínimo suspeita. Olha só. Era hora do almoço, bateu aquela fome e Marcelo não teve dúvida. Parou numa barraca para tomar um caldo de cana e comer um salgado. Mas horas depois... Fui parar no hospital porque me deu febre, me deu diarreia, passei muito mal. José passou por uma situação nada agradável. Antigamente no Largo da Batata, serviam aqueles abacaxis. O cara com a mesma faca que ele estava cortando, ele estava coçando o pé. Então, daí para frente é nunca mais. Evitamos mesmo de comer qualquer coisa na rua. Não precisa de tanto, mas é importante ficar atento. Com uma câmera escondida, flagramos várias irregularidades no comércio de comida de rua de São Paulo. Nesta calçada, na Zona Norte, comida para todos os gostos. Sanduíches, tapiocas e salgados. Os bolos são colocados no parapeito do portão de um hospital. É uma lei que diz que não pode estar a menos de 100 metros da entrada de um hospital, né? Os produtos chegam no porta-mala dos carros. Eu mostrei tudo sem refrigeração, atum. Cena comum de encontrar na região. Ó, fica tudo fora da refrigeração, né? A vigilância sanitária proíbe que molhos e temperos sejam fornecidos em bisnagas de plástico. Eles devem estar em sachês individuais. Ué, não estava proibido isso daqui? Não sei, pra gente não falaram nada. Em outro carrinho de hot dog, além dos molhos, a saladinha de repolho também está exposta sem nenhuma refrigeração. Tem saladinha de repolho? É, saladinha. Na barraca de churrasco grego, o pão fica na gaveta aberta. Não tem limpeza nenhuma suja. Já na do pastel... O avental tá imundo. Tá sujo demais. Melhor se tivesse ficado sem. Depois de constatar como os alimentos são manipulados, nós compramos alguns deles para levar para o Dr. Bactéria analisar. O abacaxi já cortado, o famoso churrasquinho grego, uma tapioca de peito de peru. E para acompanhar, uma garrafinha de suco de laranja. E aí, doutor Bactéria? Existiu contaminação do índice fecal, existiu contaminação por manipuladores. Isso pode trazer uma série de bactérias patogênicas que podem dar doença. Por exemplo, salmonela, enterovírus, que pode dar uma série de diarreia, vômito. E dá para evitar uma intoxicação tomando alguns cuidados. A começar, observando o local da barraca. Tem uma dica muito legal, gente, presença de mosca, tá? A mosca, ela só vem atrás de locais não higiênicos. Então, se tiver muita mosca, quer dizer que esse local não é higiênico. E tem mais.
Coma apenas o que for preparado na hora. Nunca pegue o que já está pronto. Evite também maionese caseira. Prefira as que vêm em sachê, são mais seguras. E se for comer churrasquinho, nada de molhar na farinha, hein? A preocupação não deve ser apenas do cliente. Silvia tem uma barraca de lanches há 1 ano e meio na Praça da República, no centro da capital. E fica de olho nas regras da vigilância sanitária. O recebimento do dinheiro por cliente é feito como? Você ou tem alguém que faz? Eu tenho uma pessoa que faz, que é a minha mãe que fica aqui comigo me ajudando. Então ela que cobra, Quem manipula o alimento é você e a tua mãe que mexe com o dinheiro. Ela passa cartão e aceita o dinheiro, passa troco, essas coisas. Quer dizer, você trabalha, ela ganha o dinheiro. É verdade. Na dúvida, faça sempre como a Andréia. Tem sempre um álcool em gel na bolsa para se proteger. E verifico realmente, né? O local, né? Não é qualquer local que eu como, de jeito nenhum. Boas dicas, mas dá até para perder a fome, né? Em nota, a Secretaria de Saúde de São Paulo disse que oferece até curso de boas práticas para o comércio de rua e que os ambulantes precisam seguir algumas leis sobre esse assunto. Mas pelo que a gente viu aí, falta também uma fiscalização mais rígida. Agora uma dica inusitada. Você sabia que consumir algumas frutas ainda não estão maduras pode fazer bem à saúde? É o que revela uma pesquisa feita em Manaus. Aposto que você já ouviu falar em picolé de jaca, doce de jaca. Mas dificilmente você já ouviu alguém dizer... carne de jaca. Acredite, essa jaca vira até recheio de panqueca. E o mais incrível, de uma forma muito rápida. Não tem mistério nenhum. É só fazer a higienização, cortar ela em verde, utilizar toda a polpa que tem dentro. Tirou tudo, coloca na panela de pressão por 20 minutinhos. E já sai assim, parecendo um franguinho desfiado. E aí, é só fazer a preparação que quiser. A biomassa da jaca verde é uma opção de carne vegetal rica em nutrientes. O ferro previne anemia. O potássio regula a pressão arterial, além de muitos outros benefícios. Como se não bastasse tudo isso, ainda tem um custo baixo e é uma delícia. O mesmo a gente consegue fazer com banana, mamão e a maioria das frutas verdes, já que nesse estágio o gosto ainda não está definido. A ideia com os estudos é levar essas opções para quem trabalha com agricultura familiar, para que tenha uma nova fonte de renda e evitem o desperdício, e também para as escolas. Por não ter sabor nenhum, você agrega sabor do tempero que você vai usar, conforme você gosta. E por falar em desperdício, por aqui até as sementes encontram um destino. Muito melhor que o lixo. A semente, a gente é uma amêndoa, né? Que você depois cozida, pode comer ela in natura do jeito que ela tá, não crua, mas sim cozida. Ou então você pode fazer uma farinha e fazer biscoitinho, pode fazer uma torta e fazer também petisco com ele. Vou provar, hein? Será que dá certo mesmo? E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você e eu tô de volta amanhã.